Muito boa noite, bem-vindo ao Telejornal. O Primeiro-Ministro deixou hoje o país rumo a Gabão, Portugal e Catar. Patrício Trovoada vai encontrar-se com as autoridades gabonesas para tratar de assuntos ligados à economia em Portugal. Vai participar na Conferência Internacional de Democracia do Centro, onde fará uma intervenção sobre a democracia em África. E no Catar vai participar em outra conferência sobre transição de países menos avançados para os de renda média. Esta é uma viagem de pouco mais de 10 dias. Patrício Trovoada vai participar em duas atividades distintas, uma em Portugal e outra em Catar. Mas antes vai discutir assuntos ligados à economia com as autoridades gabonesas. Vou ao Gabão para me encontrar com as autoridades gabonesas. Sabe que nós temos tido contactos com vários países sobre várias matérias, das quais também matérias económicas. Depois irei a Portugal, que temos a Conferência da Internacional da Democracia do Centro, que o meu partido ADI faz parte, onde terei uma intervenção sobre a democracia em África. Será também uma oportunidade para me encontrar com outros dirigentes que são dirigentes de partidos e de governos e que pertencem a essa internacional, e depois seguirei para Doha, no Catar, onde temos a Conferência das Nações Unidas, que tem a ver com a transição dos países menos avançados para os países de renda média. Trovoada está convicto que os benefícios da sua deslocação são paulatinos, tendo em conta a necessidade de criação e estruturação de cooperações aos diferentes níveis. Os benefícios não são imediatos, são benefícios que vamos construindo, não é? Como viram, por exemplo, tivemos em Angola em dezembro, a delegação angolana esteve cá ainda há poucos dias. É uma construção de relações, são dossiês que são muitas vezes em curso, mas é evidente que o objetivo final é sempre trazer benefícios para o povo santomense e para a nossa economia. O Primeiro-Ministro desdobra-se em encontros para alavancar a economia nacional. O projeto integrado de Neves recebeu uma ambulância e um lote de equipamentos médicos. A entrega que aconteceu esta terça-feira foi testemunhada pelo embaixador de Portugal e pelo ministro da Saúde, Célcio Junqueira. É uma ação que teve como protagonista a irmã Lúcia Cândido do projeto integrado Lembá. Lotes de medicamentos e uma ambulância de primeiros socorros chega ao distrito para atender a população. E neste momento está no distrito de Lembá e está por conta do distrito de Lembá que eu vou entregar a chave ao nosso presidente da Câmara com muito amor. Esta ambulância vem resolver, digamos, o problema de pequeno socorro a nível do distrito. Sabemos que a população de Santa Catarina muito sofre com a questão, digamos, de transporte de doentes, e esta ambulância vai resolver este problema de transportar os doentes de Santa Catarina até o Centro de Saúde de Lembá. O lote de equipamentos chegou ao país através das Forças Armadas Portuguesas, que em tempo recorde atendeu o pedido do projeto integrado de Lembá. A ideia vem da irmã Lúcia e as Forças Armadas estão sempre nesta perspectiva de juntar vontades e conseguir os objetivos. Esta ambulância, nós temos muitas dificuldades com os meios rolantes, não é porque não temos, é a manutenção. Desde já eu desafio a Câmara para garantir a manutenção, porque o nosso maior problema não é não ter meios, é a manutenção e a conservação dos meios que nós temos a nosso dispor. Temos um parque automóvel de meios rolantes na saúde bastante grande, mas poucos são operacionais. Temos também que ver que nem toda a gente que quer trabalhar sabe trabalhar. E muitas vezes são equipamentos que exigem alguma perícia, algum treino. Porque naturalmente esta ambulância que é de transporte de doentes não urgentes, e vem lá escrito, por exemplo, no caso de uma emergência, está aqui delegado da saúde e os respectivos médicos da área distrital de Lembá,
em zonas de difícil acesso não se pode meter este veículo. O embaixador de Portugal, que acompanhou a cerimónia de entrega, reafirmou sempre cooperar com as ações deste projeto das Irmãs Franciscanas, que ao longo de vários anos assistem a população de Neves e arredores em vários níveis. Gostaria de agradecer também a presença dos membros da missão Abraçar, que em conjunto com o transporte proporcionado pelas Forças Armadas Portuguesas, asseguraram que esta entrega se tornasse possível. Faço votos também, e estou certo que a comunidade de Lembá, e aqui em particular da cidade de Neves, possam beneficiar de mais este elemento fundamental no apoio em termos de saúde às populações. O projeto integrado Lembá recebe lotes de medicamentos e uma ambulância, fruto de cooperação portuguesa através da ONG Abraçar a Missão e as Forças Armadas de Portugal. Os fiéis católicos da Sé Catedral celebraram esta quarta-feira a missa de cinzas, que marca o início do tempo de Quaresma da Igreja Católica, um período, segundo o padre João Nazaré, em que os cristãos devem se converter, cuidar uns dos outros e preparar para receberem a Páscoa. Na celebração eucarística da Quarta de Cinzas na Igreja da Sé Catedral, o padre João Nazaré explicou o significado da imposição das cinzas. Com esta celebração de hoje, com todos os simbolismos que a envolve, marca realmente este partir, este sair. Sair para... Sair com penitência, com oração, com o reconhecimento da nossa fragilidade, com o reconhecimento da nossa pequenez. A liturgia de hoje é para nos chamar a atenção que somos pó, e pó havemos de nos tornar, e que com a imposição das cinzas sobre a nossa cabeça, a gente lembra mesmo em concreto que realmente somos pó. Na sua homilia, segundo o sacerdote, este sinal deve tocar o coração dos fiéis para andarem na verdade. Neste tempo de Quaresma, a Igreja Católica preserva a oração, o amor, a humildade e solidariedade. Daí que oração, jejum, durante este tempo uma oração mais intensa, rezar mais. É preciso esmolas, é preciso partilhar com os outros que não têm. Toda a gente, mesmo aqueles que se acham pobres, que não têm e para aí fora, são capazes de... A partilha é sair de si. E temos que partilhar, dar ao outro vizinho qualquer coisa. Cuidemos dos nossos irmãos, caminhemos todos juntos. Para ter amor uns com os outros, que não faz nada errado, que fere o coração de Jesus, porque Jesus fez tudo para nós, deu-nos um amor, deu vida para nós, passou tudo para nós, então Ele é nosso Salvador, nós temos que crer em Ele. Vou aceitar minha fé, vou caminhando para a minha fé, eu peço a Jesus que aumente a minha fé cada vez mais. A Igreja convida os católicos a que se converterem e cumprirem esta época litúrgica seguindo os passos de Jesus. O tempo de Quaresma, como o próprio nome já diz, são 40 dias de sacrifício que antecedem a Páscoa e simboliza a ressurreição. O calulu é o prato típico são-tomense, tradicionalmente confeccionado no dia do bocado, um ritual que marca o início de Quaresma na quarta-feira de cinzas. Em casa de muitos são-tomenses, hoje o calulu foi o prato mais consumido. A TVS vai transmitir uma reportagem sobre a confecção deste prato, tão conhecido no dia de bocado por Ana Maria Fernandes, uma cortesia da Voz da América.
A iguaria, muito usada nas refeições familiares em São Tomé e Príncipe, leva no mínimo 5 horas a ser confeccionada e ainda assim os preparativos começam no dia anterior, com a defumagem de variedades de peixe. Dezenas de folhas de plantas medicinais também são recolhidas e picadas na véspera da confecção do calulu. As folhas das plantas medicinais, couve, a fruta-pão, o quiabo, o tomate, a cebola, o óssame e o pau de pimenta são ingredientes indispensáveis na primeira fase da cozedura, que dura mais de 3 horas. Ana Maria Fernandes é a cozinheira convidada da nossa reportagem. Na segunda e última fase da confecção do calulu, a fruta-pão adicionada no início é retirada da panela e esmagada. Nesta altura, acrescenta-se o peixe defumado já desfiado e o óleo de palma. Na reta final da cozedura, junta-se a fruta-pão que foi esmagada no pilão, o maquequê e a berinjela. Pimenta e malagueta seca pisada também são adicionadas na altura em que o calulu está praticamente finalizado. Depois do engrosso com a farinha de mandioca, o calulu recebe o seu último ingrediente, folha de mosquito. Remate final é com mosquito. Mosquito é que vai dar a esse sabor, paladar, cheiro de calulu. É o prato típico santomense que simboliza o bocado, o ritual religioso que marca o início da quaresma na quarta-feira de cinzas. E calulu com depois vários trâmites, né? Tem que ser de peixe, com um conjunto de regras, não é? E depois comido com angu, né? Com banana esmagada, perfumada em massa angu. Então é um conjunto de regras que acabam por fazer com que aquele dia, quarta-feira de cinzas, acabe sendo um dia típico realmente do nosso país Santo Tomé. O bocado tem o seu significado. Um bocado que, eventualmente, este bocado dado pela avó, mas mesmo à volta da própria refeição, não é um dia de grande banquete, não. Porque começa a quaresma, começa essa caminhada espiritual quaresmal rumo à Páscoa. Daí o jejum, a oração, a esmola, esta mortificação pessoal para depois viver bem a Páscoa, a ressurreição. A Igreja Católica em São Tomé e Príncipe lamenta que os novos costumes estejam a apagar a tradição do bocado. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé. E para falar do tradicional bocado celebrado pelos são-tomenses, esta quarta-feira de cinzas, encontra-se nos estúdios da TVS para uma breve entrevista a senhora Isabel Manuel. Boa noite, senhora Isabel. A reportagem que acabamos de ver, o jornalista disse que esta tradição está, no fundo, a ser apagada por outras iniciativas, por algo novo que tem aparecido na nossa sociedade. Concorda com esta afirmação? Ok, muito boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Quer dizer, eu não diria na totalidade, porque cada um é como cada qual. Cada casa segue a sua educação e a tradição para os novos. Portanto, se diz que está a acabar, na totalidade não. Mas isso tinha mais peso quando havia o Quintenglange. E relacionado com o dia de cinza, é mais para haver esse amor, essa união. Portanto, como já não há amor, já não há união, nem a paz, nem quer reconciliar, é por isso que diz-se que está a acabar. Porque eu não te entendo, tu não me entendes e nós não nos entendemos.
Por isso mesmo que diz-se que está a acabar. Mas na totalidade, não. Mas se realmente o povo santomense quiser que essa forma continuar, é só questão de haver reconciliação, amor, paz e tranquilidade na nossa terra. Já agora pode nos descrever como é que é feito este ritual de bocado aqui em São Tomé e Príncipe, quais são os pratos, como é que é feito todo aquele ritual à volta de uma pessoa que se calhar é a pessoa mais velha da família? Bom, falar de Kalulu, no modo geral, aquilo que se faz no dia de Páscoa. Os pratos todos, Páscoa, não. como é que, ou no dia de bocado. Bocado. Exatamente. Como é que se faz? Pronto. As pessoas debruçam mais sobre o Kalulu. Mas há quem tem as suas condições, pode fazer um blá blá, fazer jogó, porque as outras emendas são um pouco mais puxadas. Porque quando nós falamos de Kalulu, são folhas que pode-se colher. Quem não tem esse espaço para colher, dirige-se ao mercado adquirir esses ingredientes. Pronto, vamos pôr o Kalulu, depois faz-se o arroz de milho, chama-se arroz doce. Faz também, quem quiser fazer feijão faz. Quem quiser fazer, por exemplo, um cozido de banana, pode fazer. Mas o essencial aqui é esse dito Kalulu. Portanto, depois de tudo pronto, a pessoa mais velha vai fazer essa partilha de mais velho até o mais novo. Mas eu até alertaria as pessoas de que, em condições higiênicas, nós não devemos usar uma colher para toda a gente. Eu peço desculpas às suas mais antigas, mas neste século que nós nos encontramos, eu diria o seguinte: cada indivíduo deve levar a sua colher. E a colher é para que não haja essa forma de toda a gente mesma colher, seria bom de cada indivíduo pegar da sua colher, levar uma forma de condições higiênicas. Depois obviamente, depois da pessoa mais velha dar bocado aos mais novos, depois reúnem-se, não é, novamente, para o almoço normal. Normal. Portanto, a fazer isso, eu até me esqueci. Põe-se no centro do quintal, como eu havia dito, que era mais do quintal Glanger que havia isso, uma esteira. Depois põe-se o pano, esse Kalulu vem aí, numa tigela grande ou numa panela, e a pessoa mais velha fica sentada, os outros vêm ao encontro da pessoa mais velha para receber esse pouco denominado bocado. Portanto, as outras comidas, cada pessoa serve no seu prato. E hoje é possível ver as pessoas a realizarem o tal bocado, mas sem presença dos pratos típicos, não é? Muitas famílias, se calhar, fazem isso aqui em São Tomé e Príncipe. Isso tem alguma representação? Ou isso tem algum significado? Quer dizer que não está-se a valorizar muito o prato típico nacional? Bom, esse prato típico depende também de condições financeiras de cada um. Mesmo que se vai buscar essas folhas medicinais para elas serem adicionadas, também não se pode fazer sem peixe. O pior de tudo é peixe, as pessoas não tiverem condições, mas havendo amor, as pessoas podem arranjar forma de esse dinheiro, as pessoas podem contribuir e preparar o prato típico que é esse Kalulu. E quando, no dia de bocado, por exemplo, há famílias que, obviamente, disse que isso acontecia mais na altura de Quinté Glange, não é? E hoje em que as pessoas estão meio dispersas, como é que isso se processa? Há um convite formal às pessoas para aparecerem que hoje há um bocado aí no quintal de não sei, ou como é que é? Bom, tem sido aqui em São Tomé e Príncipe? Como, por exemplo, as pessoas já sabem que esse dia é dia próprio
para, pronto, fazer isso. E então, eu já sei que minha avó mora, por exemplo, em Santana. Eu já sei que terei que arranjar forma de chegar lá. Mas a avó pode não ter condições de fazer o tal prato típico, por exemplo, para realizar o... É isso que eu havia dito, não é? Então, faz-se uma pequena contribuição, ou alguém de família que tem as suas condições pode confeccionar e dirigir a avó, e a avó vai meter esse bocado para cada um. Exatamente. E essa forma dispersa é falta de amor. A pessoa já não reconcilia por causa do amor que não tem. E a fé também, mesmo que existem muitas igrejas, mas mesmo na Igreja Católica há muita gente que não reconcilia. Essa reconciliação dá-me a entender que as pessoas deixaram de ser humanas, passaram a ser desumanas, desculpa-me o termo, quer dizer, desculpa o termo para os telespectadores, não é? Porque eu, se tiver qualquer divergência com o meu primo, não é o facto de eu não dirigir-me à minha avó. Ora, se haver esse consenso de reconciliação, paz na família e amor, a família unida, eu posso ir e lá, antes de chegar o dia de perdão, eu posso pedir perdão a ele, ou ele me pedir, vice-versa. Agora, como nós ficamos desumanos, e está assim. Acredita que a presença de outras religiões, o aparecimento de várias religiões, podem também estar a contribuir para, digamos, a queda lenta desta tradição de bocado em São Tomé e Príncipe? Bom, eu não sei responder porque eu só professo a minha fé na Igreja Católica. Não posso responder para outras religiões. Ok, mas o que é que acha que se pode fazer para resgatar, dar uma outra dinâmica a esta tradição aqui em São Tomé e Príncipe? Fazer o quê? A única coisa que está sempre a debater, talvez os senhores da comunicação social, a falar, a ver se a camada juvenil, porque isso está mais da camada juvenil. A camada juvenil, se porventura entender e haver esse amor que eu estou sempre a repetir, talvez, quem sabe, com o tempo, como quem está em primeiro lugar no comando é Deus, não há ninguém como Deus, e nós vamos rezando, pedindo a Deus que haja sempre essa união familiar, para que as coisas voltem à normalidade. Acredita que, por exemplo, disse há pouco que há divergências, pode haver divergência entre membros de determinada família. Acredita que este momento de bocado pode servir para reconciliar as pessoas que fazem parte? Eu acho que sim, porque eu estou lá. Por exemplo, o meu prato circulou, a minha colher também circulou. Quem está com a minha colher? Quem está com o meu prato? A pessoa pode responder eu. E pronto, a partir de hoje eu começo a dar esse bom dia, boa tarde. Eu acho assim, mas só que há pessoas que são rancorosas. Santo me diz lançuça, langlento, e a pessoa não muda. Mas o que é que nós vamos fazer? Vamos continuar a rezar, pedir a Deus que Ele é o único que, como Ele veio para nos salvar, vamos a ver se Ele possa fazer uma forma que nós possamos a tornar tudo a normalidade. A senhora Isabel deu ou tomou bocado hoje? Eu dei. Eu dei, porque na família nesse momento eu sou mais velha. E já agora, para fechar a nossa conversa, que apelo gostaria de deixar aos santomenses relativamente ao dia de bocado, que, como já dissemos aqui, no fundo tem estado a diminuir um pouco esta tradição aqui no seio da família santomense? Bom, o apelo que eu tenho a fazer é para as pessoas mudarem de comportamento, unir a sua família. Família unida é que nós vamos à frente. Porque se nós não começarmos desde já a fazer esse trabalho, é como aquilo que se diz, trabalho de casa. Enquanto nós não fizermos trabalho de casa, chamando a Deus, rezar sempre, mas eu
Espero que o Senhor Todo-Poderoso do Alto vai derramar sobre nós e que isso possa mudar para que a família fique sempre unida. Obrigado, senhora Isabel Manuel, por essa curta conversa, volta do dia de bocado. Esperamos tê-la no estúdio numa próxima oportunidade. Ok, agradeço. E vamos fazer um curto intervalo e voltamos para a segunda parte do telejornal dentro de alguns instantes. E com o resumo dos jogos da Liga dos Campeões, concluímos o telejornal desta quarta-feira. Não perca na TVS mais uma partida da Liga dos Campeões dentro de instantes. Continuação de boa noite.